Uma poderosa avalanche ocorreu na área do resort de esqui alta, no condado de Salt Lake, Utah. Aconteceu às 11 da manhã. Uma enorme massa de neve, com cerca de 100 metros de largura e até 3 metros de espessura, caiu em uma encosta na área remota, onde esquiadores experientes estavam esquiando. 2 turistas, um homem e uma mulher do Colorado, foram enterrados sob a neve a uma profundidade de quase 2 metros. Testemunhas oculares chamaram ajuda imediatamente, e socorristas com cães, drones e motos de neve chegaram ao local em 10 minutos. A operação estava no seu limite. A neve estava densa. A visibilidade era quase zero devido ao vento. Mas após 40 minutos, as vítimas foram encontradas pelo sinal de seus localizadores de avalanche. Ambos foram retirados com vida, embora com hipotermia severa e contusões, e foram imediatamente levados de helicóptero para um hospital em Salt Lake City. Os médicos dizem que a condição deles é estável, mas eles precisarão de vários dias de observação. As autoridades fecharam imediatamente todas as pistas em um raio de 10 milhas, incluindo os resorts vizinhos de Brighton e Snowbird, e instalaram sinais de perigo de avalanche nas encostas. Esta manhã em Phuket, um ônibus com 35 russos capotou na rodovia Chalong-Karan. O acidente ocorreu às 9 da manhã. O motorista perdeu o controle em uma estrada escorregadia após uma noite de chuva. 12 pessoas ficaram feridas. Principalmente contusões e cortes, 3 foram levadas ao hospital com suspeita de fraturas. Residentes locais quebraram janelas, ajudando os passageiros a sair até que os socorristas chegassem. A polícia e os paramédicos chegaram 15 minutos depois. As vítimas foram levadas para clínicas. 5 já receberam alta. As autoridades tailandesas iniciaram uma investigação. Eles estão interrogando o motorista e examinando a condição do ônibus. O consulado russo em Phuket se juntou, ajudando turistas com documentos e seguro. A empresa de viagens ainda não comentou, mas promete apoio às vítimas. Esta noite, Novosibirsk, na Rússia, foi coberta por uma tempestade de neve, um fenômeno raro com relâmpagos e nevascas. Trovões acordaram os moradores da cidade às 2 da manhã. A neve caiu até de manhã. A temperatura caiu para menos 17 graus. Ventos de 20 metros por segundo derrubaram fios em 5 distritos. Os engenheiros de energia repararam as redes durante toda a noite. Socorristas e trabalhadores de serviços públicos mobilizaram 200 veículos para limpar as estradas. Removeram neve de 80 quilômetros de rodovias. O prefeito da cidade pediu aos motoristas que não saíssem por causa do gelo. A polícia aumentou as patrulhas nas ruas. Os meteorologistas dizem que isso é uma anomalia para março, mas até à noite o tempo deve se acalmar. Cascais, em Portugal, está sofrendo com uma tempestade. Ondas de até 12 metros estão destruindo a costa. O aterro está em ruínas. 15 casas estão inundadas. A água atingiu os primeiros andares. Os socorristas evacuaram 50 famílias. Os pescadores foram proibidos de ir ao mar. O prefeito ordenou o reforço das barragens com sacos de areia. Equipes estão removendo destroços das ruas. Ventos de até 90 km por hora e chuvas estão assolando desde amanhã. O serviço meteorológico declarou alerta vermelho. Os moradores estão proibidos de caminhar perto da água. A polícia está patrulhando a costa. A tempestade pode durar até segunda-feira. Os socorristas estão se preparando para novos desafios. Hoje, o condado de Rembang, no centro de Java, foi inundado. Chuvas intensas elevaram a água em 1,5 metros em 40 vilarejos. 5.000 pessoas foram evacuadas. 200 casas foram destruídas. Pontes foram levadas pela água. Os socorristas estão retirando os moradores em barcos. O exército está distribuindo alimentos e cobertores para as vítimas. A rodovia Java-Surabaya está bloqueada. O transporte está paralisado. O governador declarou estado de emergência e pediu ajuda às autoridades centrais. O serviço meteorológico prevê mais chuva à noite. O nível da água pode subir. As autoridades estão preparando acampamentos temporários e verificando as barragens para evitar novos rompimentos. Em 21 de março, um incêndio perto de Margaret River, no oeste da Austrália, gerou um redemoinho de fumaça. O incêndio já consumiu 1.200 hectares de floresta. E o redemoinho subiu 200 metros devido ao calor e aos ventos de 60 km por hora. Mais de 150 bombeiros estão combatendo as chamas. Helicópteros estão ajudando do ar, lançando água e espuma.
300 moradores foram evacuados das aldeias de Greendown e Caves Road. Eles foram alojados em escolas e ginásios. As autoridades fecharam a rodovia 10 para evitar vítimas entre os motoristas. A previsão do tempo não é animadora. O calor e a seca podem intensificar o incêndio. O governo estadual destinou $2 milhões para extinguir o fogo e ajudar as vítimas. Os socorristas estão trabalhando sem parar. O Panamá foi abalado hoje por um terremoto de magnitude 6,2 na escala Richter, o tremor mais forte no país nos últimos anos. O epicentro foi no Oceano Pacífico, a 50 quilômetros da cidade de David, a uma profundidade de 10 quilômetros, e os primeiros tremores ocorreram às 7h30 da manhã, horário local. Eles duraram cerca de 20 segundos, mas isso foi suficiente para que as pessoas na capital, cidade do Panamá, e na província de Chiriquí corressem para as ruas em pânico. Janelas em casas e escritórios racharam, louças caíram das prateleiras e rachaduras apareceram em prédios antigos. Os socorristas imediatamente começaram a percorrer as áreas. Em Chiriquí, 3 moradores sofreram ferimentos leves por objetos caídos. Eles foram levados para clínicas locais. Nenhum dano grave foi registrado ainda, mas as autoridades não estão relaxando. O presidente Laurentino Cortizo convocou uma reunião de emergência e ordenou que instalações-chave fossem verificadas. Pontes, hospitais, escolas e a barragem no rio Chiriquí Viejo. Engenheiros já estão examinando a ponte Centenário, onde testemunhas notaram vibrações, mas ela resistiu. Em Tyumen, na Rússia, esta manhã, 12 postes de iluminação caíram na rodovia Tyumen-Omsk. Isso aconteceu às 8 da manhã. Um vento de até 25 metros por segundo foi capaz de derrubar as estruturas. Ninguém se feriu, mas 2 carros foram amassados. Socorristas e trabalhadores da estrada estão removendo os destroços. A polícia fechou 5 quilômetros da estrada. Os engenheiros elétricos prometem restaurar a luz até a noite. A prefeitura está verificando todos os postes da cidade. O governador ordenou descobrir se foi um defeito ou um ato da natureza. Os motoristas são aconselhados a desviar pela seção através de Yalutorovsk. A polícia está monitorando a ordem. No território de Krasnodar, na Rússia, um incidente grave ocorreu em um depósito de petróleo no distrito de Kavkazky. Uma explosão ocorreu devido à despressurização do tanque em chamas, acompanhada por um vazamento de óleo em chamas. O fogo rapidamente se espalhou para um segundo tanque, e a área do incêndio atingiu 10.000 metros quadrados. Como resultado do incidente, 2 bombeiros sofreram queimaduras leves e inalação de fumaça. Após os primeiros socorros, eles foram levados para o hospital. Suas vidas não estão em perigo. Além disso, 3 unidades de equipamentos de combate a incêndio foram danificadas. Incêndio significativo. Forças foram mobilizadas para extinguir o incêndio, quase 500 pessoas, e 190 unidades de equipamentos. Hoje, a área do incêndio diminuiu para 1.250 metros quadrados, e um dos 2 tanques em chamas foi completamente extinto. No entanto, o segundo tanque continuou a queimar, e o trabalho para extingui-lo continua. Depressão atmosférica. Martim atingiu Portugal. 84.000 casas sem energia. Ventos de até 100 km por hora derrubaram linhas de energia em Lisboa e Porto. Árvores bloquearam estradas. Socorristas estão retirando pessoas de carros inundados. Engenheiros de energia estão reparando as redes, mas o prazo é desconhecido. O primeiro-ministro abriu abrigos e ginásios. Hospitais receberam geradores. O serviço meteorológico diz que a tempestade atingirá seu pico à noite. As chuvas vão se intensificar. Os residentes são aconselhados a estocar água e não sair de casa. A polícia aumentou as patrulhas. Hoje, um terremoto de 5,8 pontos atingiu perto da usina nuclear em Bushehr, no Irã. O epicentro do terremoto foi a 20 quilômetros da usina. Como resultado dos fortes tremores, casas antigas e vilarejos foram danificados. As autoridades dizem que a usina nuclear não foi danificada. A radiação está normal. Socorristas estão ajudando as vítimas. 2 pessoas estão no hospital com fraturas. A segurança na instalação nuclear foi aumentada. Os militares estão verificando estradas e edifícios. Geólogos alertam sobre possíveis réplicas, mas não há pânico. O governo está tranquilizando os residentes e monitorando a situação na estação. A cidade de Korça, localizada no sudeste da Albânia, experimentou uma queda de neve inesperada,
acompanhada por uma queda acentuada na temperatura. Normalmente em março, a temperatura média em Corsa é de cerca de 9 graus Celsius. No entanto, durante este período, a temperatura caiu para menos 1 grau Celsius à noite e não ultrapassou 7 graus Celsius durante o dia, o que é anormalmente baixo para esta época do ano. Tais condições tiveram um impacto negativo na agricultura da região, especialmente nas plantações de amêndoas, onde a geada pode levar à morte de árvores em flor e a uma diminuição na produção. Os agricultores locais e as autoridades estão tomando medidas para minimizar os danos e proteger as colheitas das condições climáticas adversas. O nível de dióxido de carbono na atmosfera atingiu um ponto crítico, 425 partes por milhão, um recorde dos últimos 800 mil anos. Cientistas registraram que a concentração de CO2 está crescendo mais rápido do que nunca, e isso está diretamente relacionado à atividade humana, à queima de carvão, petróleo e gás, e ao desmatamento. No ano passado, o crescimento foi recorde, e em maio deste ano, de acordo com previsões, o nível pode saltar para 429 ppm. Este é um sinal alarmante. Tais valores não apenas aceleram o aquecimento global, mas também desestabilizam o equilíbrio climático do planeta. Ambientalistas estão soando o alarme. Calor, secas, incêndios florestais e inundações estão se tornando a norma, e as geleiras estão derretendo a uma velocidade assustadora. Especialistas dizem que, para manter o aquecimento em um nível de 1,5 graus, conforme exigido pelo Acordo de Paris, as emissões devem ser reduzidas pela metade até 2030. Mas até agora, o mundo está indo na direção oposta. Autoridades de todo o mundo estão preparando uma cúpula climática urgente para discutir novas medidas, de impostos sobre carbono a subsídios para energia verde. Os socorristas já estão aprendendo a lidar com as consequências. Eles estão treinando para apagar incêndios em grande escala e evacuar pessoas de zonas de inundação. Ativistas ao redor do mundo estão indo às ruas, exigindo que as usinas de carvão sejam fechadas e a produção de petróleo seja interrompida. Cientistas acrescentam que, se nada mudar, em 10 anos a temperatura pode subir 2 graus, o que significa mais furacões, falhas nas colheitas e refugiados. Os residentes são aconselhados a seguir as notícias e se preparar para mudanças, porque a crise climática já está aqui e afeta a todos. O lago Karasum, em Krasnodar, Rússia, ficou rosa, e isso chocou os moradores locais. O reservatório, bem no coração da cidade, literalmente da noite para o dia, adquiriu uma tonalidade incomum, de rosa suave, a carmesim brilhante. As pessoas notaram a cor estranha pela manhã, e na hora do almoço já estavam discutindo sobre isso. Muitos dizem que a água tem um forte cheiro químico, enquanto outros observam que a superfície ficou coberta por uma fina película. Os pescadores estão preocupados. Peixes mortos estão sendo cada vez mais capturados em suas redes, e as gaivotas que normalmente sobrevoavam o lago desapareceram. Os cientistas sugerem duas hipóteses. Ou são algas como a dunalela, que secretam um pigmento rosa em água salgada, ou produtos químicos estão sendo despejados de fábricas próximas. Os ambientalistas já coletaram amostras de água e lodo do fundo, e prometeram resultados em 1 ou 2 dias. As autoridades não perderam tempo. Eles isolaram a margem com fitas brilhantes, e colocaram placas dizendo que nadar é proibido, e pescar é proibido. Os socorristas estão de plantão em barcos, garantindo que crianças e curiosos não se aproximem da água. A polícia está patrulhando a área, afastando os curiosos que tentam tirar fotos. Fotos contra a superfície rosa. O governador regional ordenou pessoalmente que todas as fábricas e indústrias dentro de um raio de 10 quilômetros fossem verificadas, especialmente aquelas que trabalham com corantes ou resíduos. Os moradores do bairro reclamam. O lago costumava ser um lugar de descanso, mas agora cheira a perigo. Especialistas dizem que se for alga, o perigo é mínimo, mas se forem produtos químicos, as consequências podem ser sérias. Os veterinários já estão verificando os animais de estimação que podem ter bebido do lago, e os médicos aconselham a não tocar na água com as mãos. Enquanto os especialistas discutem, os moradores da cidade se perguntam: Karassim voltará à sua aparência anterior ou permanecerá rosa para sempre? O Monte Etna, na Sicília, despertou com vigor renovado. Hoje, às 4 da manhã, uma erupção começou, e fontes de fogo de até 300 metros de altura começaram a jorrar da cratera sudeste.
O céu sobre a costa leste ficou vermelho e laranja. E lava quente está descendo a encosta por 2 quilômetros, deixando um rastro de vapor e fumaça. Cinzas já cobriram Catânia, Rédio e uma dúzia de pequenas aldeias. As ruas estão cobertas por uma camada cinza, e a visibilidade caiu para 50 metros. O aeroporto de Catânia está fechado desde as 6 da manhã. Os aviões não podem decolar nem pousar por causa da nuvem de cinzas, e os passageiros estão se aglomerando no terminal à espera de notícias. Vulcanologistas registraram uma série de tremores de até 3 pontos na escala Richter, que precederam as emissões, e dizem que a atividade do Etna está aumentando. Socorristas e bombeiros estão prontos para evacuar os moradores das aldeias de Santa Venerina e Zaferana, onde a lava ainda está a 5 quilômetros das casas, mas o vento pode acelerar seu avanço. As autoridades elevaram o nível de alerta para laranja, proibindo turistas e alpinistas de se aproximarem do cratera a menos de 10 quilômetros. A polícia montou cordões de isolamento e multou os infratores. O prefeito de Catânia pediu aos cidadãos que fechem janelas e portas. Usem máscaras ao ar livre e não entrem em pânico. Embora os carros já estejam deslizando sobre a cinza e os motoristas reclamem do cheiro de enxofre, as escolas foram canceladas, os trabalhadores de serviços públicos estão varrendo a cinza das estradas e os agricultores estão contando as perdas. Vinhedos e olivais estão sob ameaça. Especialistas preveem que a erupção pode durar de vários dias a uma semana. E tudo depende de se novas fissuras se abrem no vulcão. Os socorristas estão mantendo helicópteros e caminhões prontos para evacuar pessoas da zona de risco a qualquer momento. Os residentes da Sicília estão acostumados aos caprichos do Etna, mas não viam tal espetáculo há muito tempo. Este é o tipo de dia que temos hoje, amigos. De tempestades de neve a jardins floridos, de tragédias a missões de resgate. Se você gostou, curta, inscreva-se e clique no sino. Há ainda mais histórias por vir. Nos vemos no próximo vídeo.